Olá pessoal, hoje eu vou dar início a 3 aulas sobre um assunto muito importante, muito polêmico também, e o assunto do momento, eu diria, porque viemos passando por novos desafios, novos momentos, novas situações e principalmente situações que nos levam a nos depararmos com barreiras, com momentos que não sabemos como agir. Mas por isso que eu estou aqui. O assunto que eu quero falar, que eu quero trazer para vocês, serão 3 aulas sobre relacionamentos. Como fortalecer, como criar, como melhorar, desenvolver e também, se necessário, de como encerrar o seu relacionamento. Como assim? Como tudo isso? É bem por aí. Sou Giovanni Ave, Coach Life, e trabalho para que, em função de meu propósito, eu possa ajudar você e transformar vidas baseado no meu conhecimento, na minha experiência e também nas ferramentas do processo de coaching. Muito bem, eu inicio trazendo que eu gosto muito de trabalhar 3 conceitos que eu considero que são 3 alicerces muito importantes para que nós podemos chegar no que precisamos, para que a gente possa fortalecer, evoluir, para que a gente entenda principalmente como fazer para chegar nesse relacionamento tão ponderado, tão equilibrado, tão harmonioso e por que não pleno. Então, baseado nisso, nós passaremos por 3 aulas. Cada aula vai ao ar sempre às 20 horas das próximas quintas-feiras. Então teremos dia 28 de abril, dia 5 de maio e dia 12 de maio. E finalizarei ainda com um aulão mais importante, mais estruturado, sobre juntando todas essas definições que nós teremos nessas 3 aulas, como que podemos fazer para englobar tudo isso em nossa vida, como que você consiga transformar isso para que saia de um projeto para que se torne uma realidade. Então eu inicio trabalhando sobre um ingrediente que, assim como eu aprendi, eu considero muito importante, onde eu trago um bolo do sucesso, vamos chamar assim. Veja que importante, um bolo do sucesso. Quem aí gosta de cozinhar, quem aí gosta de fazer suas refeições em casa, quem gosta para fazer as refeições para sua família, até porque é um momento importante, é um momento de tempo de qualidade, e esse também será um assunto que trabalharemos. Mas para quem gosta disso, sabe que para fazer um bolo são necessários alguns ingredientes, né? Por exemplo, como o fermento, muito importante para que o bolo cresça, para que o bolo se sustente, ou até então o fogo, porque sem isso não dá de assar, né? Fogo, energia elétrica, enfim. Precisamos de vários ingredientes. E um ingrediente que eu considero fundamental para que isso aconteça é a autoestima. É o primeiro dos ingredientes. Autoestima, pois é. De que forma você chegou até aqui hoje? De que forma você está se sentindo hoje? Como você está hoje? Mas esse como não é apenas como todos retratam, oi, tudo bem, como você está? Não. Profundamente em você. Como você está hoje? Há poucos dias eu coloquei um vídeo com uma camisa toda furada que demonstrava a ansiedade, os buracos que vamos criando ao longo de nossa vida e não vamos suturando, não vamos melhorando, ele não cicatriza e só vai abrindo cada vez mais. Então, se você chegou até aqui nesses 4 minutos de vídeo, como você está aí dentro? Como que você está em si? A sua conectividade. Quando eu trato conectividade, engloba muita coisa e cada um analisa isso da forma que é mais coerente. Como conhece, como já ouviu falar, tem pessoas que levam a conectividade para o lado espiritual, ou seja, como você está. Sim, temos um cachorrinho dentro de casa. E esse cachorrinho prova, inclusive, que não temos ação, não temos condições de cuidar, de ter em nossas mãos o controle sobre diversas situações, inclusive sobre quando ele vai latir.
Mas voltando ao assunto, pessoal, é muito importante que entendam que a capacidade de autoestima, de desenvolver a autoestima, ela é totalmente importante e necessária para que nós possamos cuidar de nós. Então, nesse momento, eu peço que reflita, que olhe para você, que pense, faça uma recapitulação, faça um feedback da sua vida, de como você vem seguindo até aqui e principalmente se você vem seguindo de uma forma automática, que isso é muito perigoso. Se você vem seguindo a manada, se você vem sendo uma pessoa medíocre. E eu trabalho isso mais forte, de uma certa forma, quando estou com os meus alunos dentro do processo de coaching. Né? Medíocre, essa palavra é feia, mas essa palavra ela nada mais é do que uma pessoa mediana. Sim, medíocre vem de médio, vem de mediocridade, vem de aceitar, de ser conformado. E se você é assim em sua vida, se você omite a sua vida, se você oculta as suas necessidades, seus desejos, quem você é, você está indo por um caminho muito perigoso. Essa palavra perigoso, essa palavra ela será, nós retrataremos ela algumas vezes, assim como também a palavra, eu não gosto de usar a palavra difícil, então eu uso geralmente a palavra desafio, né? Então são palavras que você vai ouvir ao longo do trajeto, ao longo dessas 3 aulas. Então, pessoal, é muito importante que tenhamos condições de desenvolver a capacidade da autoestima, sim, que possamos elevar a nossa autoestima. Ah, Gil, como que isso funciona? A autoestima ela é muito importante para que você... Eu te pergunto, se você encontra uma pessoa na rua que está precisando de alguma necessidade especial, por exemplo, segurar uma escada, por exemplo, atravessar uma rua, mas nesse momento você está com sacolas em suas 2 mãos, em seus 2 braços, você está em uma via que não consegue parar para ajudar essa pessoa a atravessar a rua. Se você nesse momento não tem o que dar para o outro, como que você vai conseguir ajudar? Se você nesse momento não tem condições de ter o que é seu, como que você vai contribuir com a vida de outra pessoa? Então, a autoestima, ela é muito importante que você aumente, que você se conheça, que você possa elevar a sua autoestima, porque nós precisamos transbordar. Palavra bonita, né? O transbordo, isso é muito importante que você tenha esse conceito e essa sabedoria, porque nós não podemos dar para alguém o que não temos. Nós não podemos dar para alguém aquilo que nos falte. Como eu vou querer ajudar alguém se isso ainda falta em minha vida? Como eu vou poder trazer uma palavra para alguém se eu estou necessitando? Como que eu vou poder dar para alguém um carinho que eu não dou para mim? Como eu posso amar alguém se eu não me amo? Então isso é muito importante que você conheça e veja, encaixe na sua vida. Nossa, mas como eu venho agindo? Quais são os comportamentos que indicam que eu sou uma pessoa com capacidade de poder ajudar os outros e me doar? É nisso que eu chego, na doação. Doação é algo que nós possamos, que a gente dê para alguma pessoa e não peça nada em troca, em primeiro lugar. Que a gente não peça de volta. Que a gente possa doar e não sentir falta. Então, para que eu possa ajudar alguém, eu tenho que entender que eu tenho que estar bem primeiro. E isso envolve muita dedicação. Porque, pessoal, essa paisagem aqui atrás, essas flores, né? Essas flores estão há praticamente 3 anos comigo. Eu gosto muito de flores, né? Eu gosto da dedicação, de poder ver que esses lírios eles passaram por várias fases até que se adaptaram nesse canto da minha casa que eu tenho. Então foram alguns meses entre entender qual era a quantidade de água que eles precisavam, a temperatura se ficou adequado com a necessidade deles, a luz solar que incide sobre eles.
foi um bom tempo para que eles murchassem, para que as folhas secassem, para que algumas folhas caíssem. Inclusive esse que tem mais em cima, ele agora, veja que ele está bem menor do que os outros, mas agora que ele conseguiu chegar em uma estabilidade onde começaram a vir flores, folhas novas. As flores nem vieram ainda, mas esses dois de baixo já chegaram nesse equilíbrio, né? Então a nossa vida é assim. A nossa vida ela é cheia de fatores que nos levam a testar, nos levam a conhecer, nos levam a encontrar o que vai ser bom, principalmente para nós. Então a autoestima é um alicerce muito importante que você tem em sua vida. E com isso eu englobo mais alguns conceitos que eu gosto de trabalhar, e um deles é a personalidade. Personalidade. Nós viemos de muita história, nós viemos de ancestralidades, nós viemos principalmente de miscigenações, né? Como, Giovanni? Miscigenações, sim, nós somos uma derivação, principalmente aqui na região que eu resido, nós somos uma derivação de italianos, de alemães, de outras culturas que nos acompanham, mas aqui, principalmente no Alto Vale do Itajaí, é muito comum a miscigenação italiana e alemã. Então isso nos traz com que venha junto com a gente muita história, que venham muitos conceitos, que venha muita crença, que venha muita limitação, e tudo isso vai nos prendendo porque muitas vezes aprendemos que... Eu vou dar um exemplo para você, eu gosto muito de contar historinha, né? Então, eu tinha um costume, tenho um hábito, de sempre que eu vou fazer uma oração, eu começo a bocejar. E uma vez me disseram que isso era sinônimo de que tu tem muito pecado na tua vida. Poxa vida, mas eu com muito pecado na vida, tudo bem, todos temos, né? Segundo a Bíblia, ao nascermos já somos pecadores pelo fato de como nascemos. Mas não vem ao caso, isso é outro estudo. Mas enfim, eu começava a orar, começava a rezar e aquela briceira de boca. E pensava, nossa, mas o que eu tenho que melhorar? O que eu tenho tanto pecado ainda? Mas hoje, em uma análise mais racional, eu percebo que me lembro, né? Me retrata o meu passado, a minha infância. E quando éramos pequenos, nossos pais, ao nos deitarem na cama, faziam uma oração conosco, né? Independente da sua religião, não é para isso que estou aqui. Mas independente disso, nossos pais faziam uma oração conosco. E já era noite, já tínhamos brincado, já tínhamos ido para a escola, já tínhamos feito todas as atividades. E claro que isso dá sono. Então, baseado nos comportamentos que nós recebemos, baseado em tudo que nós passamos, hoje ainda, quando eu vou fazer oração, eu tenho sono e começo a bocejar, inclusive já deu vontade. Mas é assim que funciona. Nós somos uma média das 5 pessoas que convivem ao nosso redor. Nós somos uma média de todas as pessoas que participaram da nossa infância, da nossa criação. Então, com isso você pode voltar a seu passado, pensar por tudo que você já passou e fazer um feedback de como está a sua vida hoje, baseado em como você foi criado, sim. A boa notícia é que você não precisa continuar sua vida assim para sempre. A boa notícia é que você pode mudar. Assim como computadores, embora de uma forma diferente, nós podemos nos reprogramar. Mas, claro, isso também é assunto para outros estudos. Mas o que eu quero deixar sobre a personalidade é que a personalidade é um conjunto de características marcantes que diferem um indivíduo do outro. Individualidade, essa palavra é outra que você pode guardar. Mas a personalidade é um conjunto de características marcantes que nos diferem de um indivíduo para outro. Socialmente, profissionalmente, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de ver a vida. Você que é pai, você que é filho, se você tem irmãos, se você tem mais de um filho, você pode perceber que mesmo dando uma criação única, igual para 2 filhos, eles vão ter personalidades diferentes. Porque cada um recebe de um jeito, cada um tem seus objetivos, seus propósitos. São outros assuntos que são muito importantes, mas isso é mais para frente também.
Mas o que eu quero dizer é que, baseado na forma que fomos criados, principalmente dos 3 aos 7 anos, que é onde se constrói a personalidade da criança, com isso trazemos muitas crenças, trazemos algo que nos impacta muito, trazemos muitas dificuldades, desafios, né? Dificuldade é algo triste, como eu já coloquei, desafio é algo que temos que superar. Então, com isso, quando vivemos no passado, o passado nos traz dor, muitas vezes nos traz culpa. Quem tem um passado muito colorido vive de passado. Quem não consegue ter um futuro que tenha uma cor, um futuro que possa ser traçado, objetivado, vai viver no passado, porque o passado foi muito bom. Pessoas que tiveram muitas vivências, pessoas que já passaram por muitas provações, pessoas que conquistaram muita coisa no passado e hoje estagnaram, estabilizaram, é porque não vem um futuro colorido. Quando tiramos o futuro da pessoa, tiramos a vida dela. Ainda ontem, conversando com uma pessoa, ela me disse: nossa, meu pai já passou por tanta coisa, já tem uma certa idade e ainda está na empresa onde o apito final é dele. Tem meus irmãos, tem uma série de outras pessoas que coordenam, que podem controlar, mas ainda é dele. Então essa pessoa ainda vive um presente colorido e ainda tem uma cor no futuro que o projeta para lá e realmente entrega vida para ele. Porque quando tiramos a cor, quando tiramos o futuro da pessoa, nós tiramos a vida. Tudo que para de crescer fica estagnado e morre. Então é muito importante que, volto a falar dos lírios, se eles não tiverem uma alimentação frequente de água, de insumos, de fertilizantes, eles não vão mais florescer, e assim é a nossa vida. Então, para que isso continue, nós precisamos melhorar, nós precisamos desenvolver a nossa autoestima. Então, eu volto a te perguntar: você se conhece? Você vem fazendo o melhor para a sua vida? Isso faz parte do primeiro ingrediente do bolo de sucesso, e que é o alicerce para um bom relacionamento. Como você pode estar em um relacionamento? Como você pode buscar um relacionamento se você não se conhece? Você está em algum lugar, chega uma pessoa, pergunta aquela pergunta tradicional: olha, você vem sempre aqui? Nossa, nunca te vi. O que você gosta de beber? Posso te pagar uma bebida? Posso te pagar um lanche? O que você vai dizer para essa pessoa se você não se conhece? Então perceba a necessidade de desenvolver a sua autoestima, a necessidade de se conhecer, para que quando alguém pergunte: você prefere água ou vinho? Que você possa responder: o que eu posso pagar para você? O que eu posso lhe dar? Né? Pagar é uma palavra feia, mas enfim, o que eu posso te oferecer? Então, pessoal, a nossa capacidade, a nossa necessidade de aumentar a nossa autoestima, ela é muito importante e envolve muitos fatores da sua vida. Eu trago o relacionamento como sendo homem e mulher, como sendo, enfim, tantos outros modelos de relacionamento que temos hoje, mas não só isso, mas também com sua família. Eu sou o filho, mas já sou o pai. Eu sou o pai, mas ainda sou o filho. Então, o relacionamento, ele envolve todas as relações que nós estamos vivendo e convivendo durante nossa vida, durante os nossos dias. Então, como você pode ter um relacionamento bom na sua empresa, se na sua casa você tem dificuldades e desafios em relação a isso? Você consegue chegar na sua casa? Eu gosto muito de um conceito que eu trabalho que eu chamo de bolha, né? Ou seja, todos vocês já devem ter visto aquelas brincadeiras de criança que tem nas festas, principalmente tínhamos aqui no interior, onde existe uma bolha de ar e as crianças entram dentro e vão rolando sobre uma água, né? Uma piscina, enfim, uma fonte. Essa bolha ela tem que ser blindada. Ela é colocado ar dentro para que a criança possa respirar, não só criança, mas tem adultos também, mas enfim, para que você perceba o conceito. Mas o que vem de fora não pode entrar nessa bolha. Se a água entrar ali, vai afogar a bolha, vai afundar e não vai dar certo.
Então eu gosto de trabalhar muito esse conceito, porque é como se fosse uma concha, né? Uma bolha, aonde o seu lar precisa ser o seu refúgio. O seu lar precisa ter uma bolha por cima para que você possa se sustentar do que tem aqui dentro. As nossas vidas, os nossos dias, eles vêm repletos de desafios que temos que passar, de pessoas que entram e saem de nossas vidas, de problemas. Então, tudo isso ele vai nos afetando, vai nos puxando para baixo, vai tirando a nossa energia. Mas quando entramos no nosso lar e nós temos condições de aqui dentro nos fortalecermos, termos amparo, termos carinho, tudo isso ele compõe esse conceito que eu gosto de trabalhar, que eu chamo de bolha, aonde o que é de ruim fica lá fora e a partir do momento que eu entro aqui eu me fortaleço. Me fortaleço baseado em amor, baseado em carinho, em compreensão, em conhecimento, em experiências trazidas de nossos familiares, mas que seja sempre de uma forma boa, positiva e importante. Lembrem que conhecimento e afeto, quando guardados, eles perdem a validade, eles não se progridem, eles não prosperam, isso só tem validade quando compartilhado. Por mais que eu me abrace nesse momento, que eu tenha amor sobre mim, mas o afeto que recebo de outras pessoas, se eu ficar só para mim, eu vou acabar virando, como diz um familiar meu, eu vou acabar virando um repolho, vou me fechar e não vou virar uma flor e não vou desabrochar. Então, quando guardamos conhecimento e afeto, isso perde a validade. Mas para que você possa ter o que dar, você tem que se gostar primeiro. Então, é um caminho, uma jornada que nos leva a nos autoconhecer, a desenvolver capacidades, de desenvolver a capacidade de controle emocional, a capacidade de como vivemos a vida. E tudo isso faz parte de um método que eu chamo Vitória. Mas também é assunto adiante. Mas o que eu quero dizer a todos é que para que você tenha condições de fortalecer, para que você tenha condições de criar, para que você tenha condições de aumentar tudo isso, de aumentar toda essa qualidade no seu relacionamento, é muito importante que você, em primeiro lugar, se conheça. Então, esse é o primeiro alicerce das nossas 3 aulas sobre relacionamento. O que é importante para você, a autoestima. Então, lembre novamente, voltando ao início, nós temos que ter condições de nos conhecer para saber o que é importante para nós, porque se eu não sei o que é importante para mim, se eu não tenho aqui dentro o que é importante para mim viver, eu não tenho como dar para alguém. Felicidade, raiva, tesão, amor nem tanto, mas enfim, são estados de espírito, né? Tristeza, alegria, são estados de espírito. Então nós não podemos estar 100% do dia alegres, assim como também não é possível que estejamos 100% do dia com ódio. Não tem como, porque são estados de espírito baseados em uma série de fatores do que a sociedade nos traz, do que nós assistimos. Muito comum assistirmos um filme, algumas pessoas, é claro, e chorarmos, nos emocionarmos. Por quê? Porque a nossa memória, o nosso inconsciente nos retrata momentos de vida que já vivemos. Por isso que uma criança, ao assistir um filme, ao ouvir uma música, ela não libera esses sentimentos porque ela ainda não passou por isso, está em criação. Personalidade de 3 a 7 anos, né? Mas nós, como adultos, muitas vezes choramos, muitas vezes ficamos com ódio, muitas vezes, né? Cada um com sua história, né? Qual é a sua verdade? Eu gosto muito de trabalhar sobre isso também. Mas o importante é que nós não temos como ser 100% do dia da mesma forma. Então há momentos que estamos mais alegres, há momentos que estamos mais pensativos, há momentos que estamos reflexivos e tristes, enfim. Mas tudo que você mais buscar é o que você mais vai ter durante os seus dias. Então, por que não buscar a melhoria?
Por que não buscar que todos os momentos sejam felizes? Porque quanto mais você pensa, mais você tem. É a lei da atração, ou seja, de qual é esse conceito que você tem em sua mente, né? Mas enfim, envolve muito a fé. E não só a fé, religião, mas a fé é algo que nós temos que acreditar sem ter visto. Então, se você, quando nós queremos alguma coisa, por exemplo, nós acreditamos naquilo e acabamos trazendo por nossa verdade, acabamos nos alcançando, acabamos chegando nesse momento. E essa é, de uma certa forma, a lei da atração. Quanto mais pensamos em alguma coisa, jogamos para o universo, trabalhamos para isso, estudamos, nos dedicamos, oramos, então o universo vai nos devolver de uma certa forma, e claro, se somos capazes de fazer o bem. Mas quanto mais buscamos, mais nós temos, né? Quem busca encontra. Então, se você busca um autoconhecimento, se você busca entender melhor quem você é mais provável que você alcance isso. Então, se você busca um autoconhecimento, se você busca saber quem você é e saber o que gosta, você vai passar a fazer mais, você vai passar a ter mais desses momentos, e com isso vai melhorando sua autoestima. E você melhorando sua autoestima, você acaba estando aberto para uma série de outras coisas boas que a vida lhe proporciona. Então é muito provável que você buscando isso, você querendo melhorar, você podendo olhar para a sua vida mais vezes durante o ano e não só no Natal, muitas vezes como fizemos, que você perceba que isso lhe faz bem, isso não lhe faz bem, isso para você não importa, isso para você é importante, e isso faz sentido na sua vida. E quando encontrar o sentido da sua vida, assim como eu encontrei o meu propósito, que é ajudar pessoas, como já falei no início, baseado na minha experiência e também nas ferramentas do processo de coaching, transformar vidas, enfim, você vai perceber que vai ser, não que você busque isso, não que você fique só olhando para isso, mas vai ser o resultado, vai ser a consequência. E assim como trabalho em um curso profissional que eu tenho sobre vendas, sobre liderança, quando nós buscamos algo que nós gostamos, nós acabamos encontrando. Então, muito importante que você possa ter essa capacidade, que você consiga ter a capacidade de doação, que você consiga ter essa capacidade evoluída. Então, se conheça, aumente sua autoestima e esteja aberto para todos esses benefícios que a vida vai lhe proporcionar. E você estando aberto, você vai ver a situação de um novo ângulo. É muito comum que quando estamos com algum problema, nós não conseguimos sair dele porque focamos no problema. E pessoas de sucesso têm o foco no que elas querem e não nos medos. Têm o foco no que é importante para que seja um trampolim, para que seja um degrau para elas alcançarem aquilo, e não nos medos que puxam ela para trás. Então, desenvolva a sua autoestima, sinta-se bem e você vai conseguir ter essa reflexão de mais vezes durante o ano e não só no Natal, para que você consiga perceber que determinadas ações que você tomava eram contrários aos seus valores, que é o principal alicerce lá da terceira aula, mas adiantando um pouco, né? Mas a autoestima é muito importante que você desenvolva. E para isso, por que eu coloco em fortalecer, em criar, ou às vezes até um pouco mais polêmico, em encerrar um relacionamento que você tem? Porque você vai perceber que muitas vezes você tem comprado a ideia de outras pessoas, você tem trazido a verdade de outras pessoas. Isso não é bom. Andando nesse caminho, você está andando num caminho muito perigoso. E você vai passar uma vida, talvez, fazendo a necessidade, entregando a verdade de outras pessoas e não fazendo o que é bom para você. E talvez o dia que você olhar no retrovisor, você perceba que você não viveu a sua vida. E aí chegamos num ponto perigosíssimo. Então, qual é o sentido disso tudo?
Qual é a obra que você vai deixar para quem te segue? Qual é o seu legado? Então, muito importante, pessoal, que você perceba que a necessidade do desenvolvimento da autoestima é um alicerce crucial, primordial, para que você esteja pronto, para que você esteja fortalecido para entregar para alguém, aí sim, o que transborda em você. Então, se você é uma pessoa que tem muito para dar, inclusive falando sobre isso, nós acabamos, perceba isso, preste atenção, muitas vezes nós acabamos entregando para quem está conosco o que a gente mais quer. Sim, faça uma reflexão, eu já falei isso em um vídeo há uns dias atrás também. Nós acabamos entregando para outra pessoa que está conosco, independente de como você traz isso, seja seu companheiro, sua companheira, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus avós, quem está com você. Nós acabamos entregando para outra pessoa o que nós mais queremos, o que a gente mais busca. Então, olhe para você. Tenha a capacidade de pegar na sua mão, como eu também gosto dessa visão, desse cenário. Você imagina um drone que sobe lá no céu e fica lá de cima com uma câmera olhando de outros ângulos tudo que a gente não vê daqui de baixo. Então tenha a capacidade de ver a sua vida através da visão, através da câmera de um drone. Se levante e olhe lá de cima como você vem agindo todos os dias. Se você está no automático, se você vem na manada, se você está na mediocridade, ou se você anda se procrastinando. Procrastinar é o ato de deixar para depois. Então, se você faz isso na sua vida, é muito possível que quem vem depois de você faça a mesma coisa. Porque nós, independente de onde você trabalha, independente da sua vida, de como foi, de como é, de como será, mas nós acabamos sendo exemplo para nossos seguidores. Assim como os líderes devem agir, devem liderar através de exemplos, nós, muitas vezes como pais em casa, nossos filhos nos seguem. E assim é em tudo. Você pode perceber, tem um ditado que diz que o cachorro é a imagem do dono, né? Eu falo cachorro porque eu gosto muito de pet. Inclusive vocês ouviram ele latir lá no começo. Mas ele é um exemplo do dono, né? A fruta nunca cai longe do pé, a não ser que seja um morro muito grande, mas nesse caso ela nem vai conhecer de onde ela veio, né? Até o momento em que foi gerada, mas enfim, é esse o princípio, é por aí que as coisas funcionam. Você perceba então que passamos por um alicerce muito importante que é da autoestima. Você perceba que você entendeu que a personalidade é criada dos 3 aos 7 anos, vide estudos, regras, enfim, mas o normal, a média é essa. E que baseado nisso você traz um monte de coisa lá do seu passado, você traz um monte de crenças, de limitações, como já coloquei, mas só recapitulando. Então, autoestima, personalidade, crenças limitantes, o que nos motiva, o que nós gostamos e o que nós mais buscamos, né? Assim como o Kaizen, que é uma melhoria contínua na nossa vida. Então, quanto mais buscamos ser bons, quanto mais buscamos ter uma vida melhor, mais nós vamos conseguir. Entregue o que você tem de bom para o universo e ele te devolve. Ou a forma que você queira encarar essa forma, esse modo de pensar, né? Mas o importante é que você entende hoje que você precisa desenvolver a sua autoestima, você precisa entender um pouco do seu passado. Não gosto de mexer muito no passado, mas é importante que você entenda que sua criação, você é uma média de todos que passaram durante sua criação de personalidade, a criação da sua essência, né? Então você vem de uma série de programas, assim como quando compramos um computador que ele vem com a programação original, muitas vezes aquilo lá para você não é importante, ou você vai formatá-lo, você vai colocar um monte de aplicativos. Assim é a nossa vida. Nós vamos nos formando
E muitas vezes adquirindo programas que não são de nosso interesse, que são de interesse de outras pessoas, são outras verdades, mas é importante que você entenda isso. Primeiro alicerce, autoestima. Aumente a sua autoestima. Transborde tudo que tem de bom em você, porque dessa forma, o que você doar para alguém não vai lhe fazer falta. O que você doar para alguém vai ser bom, vai ser um benefício para você. Toda doação é um benefício para quem doa. Eu gosto muito de trabalhar um lema que aprendi desde pequeno, e foi criado baseado nisso, onde dar de si antes de pensar em si. E mais se beneficia quem melhor serve. Mais se beneficia quem melhor serve. Então isso é muito importante, porque fazendo dessa forma eu estou devolvendo a vida que eu recebi, o que eu tenho de bom para o universo, e ele me devolve, me faz transbordar muitas coisas boas, vida principalmente. Então olhe para você, veja como você chegou no início desse vídeo, dessa aula, e veja como você está saindo hoje. Faça exercícios, coloque lá o que eu gosto, o que é bom para mim, tudo que eu já superei de desafios, tudo que eu já passei na minha vida, as pessoas que eu ajudei, as pessoas que me ajudaram, honre isso. Então dessa forma você vai levantar a sua autoestima. Pessoal, semana que vem tem mais. Agradeço e fico à disposição. Meus contatos estão aí. Um abraço.